A gente tem acompanhado aí nas redes sociais várias discussões, né, ao redor da psicologia baseada em evidências. Aham. Como se a psicologia baseada em evidências fosse a única forma de se fazer ciência com a psicologia. Uhum. Eu estava comentando com você isso, né, que a sensação que eu tenho quando eu ouço às vezes esse discurso é a seguinte, e tem tido algumas polêmicas, né, no canal do professor Christian Dunker, né, nosso professor lá da Universidade de São Paulo. Ele apresentou ali um contraponto a isso, de uma forma bem contundente, 3 vídeos e tal. Recomendo que as pessoas assistam, inclusive, porque são vídeos que no final das contas estão tocando num ponto muito importante, que é a epistemologia por trás da ciência psicológica. E vem, né, um movimento, se é que a gente pode chamar assim, da psicologia baseada em evidências, e eu não vou generalizar porque não são todos, mas algumas pessoas usando esse crachá, Aham. se colocando ali como juízes do que pode ou não pode ser considerado ciência dentro da psicologia. Isso já sobrou para logoterapia, isso já sobrou para psicologia da religião, para psicanálise, para várias outras abordagens. E eu estava esses dias brincando, né, lógico, de uma forma irônica, dizendo o seguinte: é como se a psicologia baseada em evidências fosse o superego da psicologia agora, né, e que tem essa autoridade para dizer até onde vai e não vai. E, e acaba promovendo, no final das contas, uma discussão meio rasa, Uhum. Uhum. porque é como se só fosse científico, entre aspas, aquilo que é feito em um determinado método específico e usando uma teoria específica. Uhum. Uhum. E pior, né, desqualificando tudo que não se encaixa nesse contexto. No final das contas, a gente estava conversando e eu estava brincando aqui com você antes da gente começar. Eu que venho de um contexto religioso, eu vejo nisso aí quase que uma atitude religiosa, assim, né? E eu ainda brinco, eu fugi disso daí porque eu não gostava dessa história de alguém vir, né, do alto de uma autoridade religiosa e dizer isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. E agora eu vejo a mesma coisa na psicologia. É uma coisa meio assustadora, assim, parece aquele discurso, assim, né, da autoridade, da ordem e tal. E pior, de desqualificação do outro, que não corresponde a esses critérios. E a gente está aí, por exemplo, essa pesquisa não é uma pesquisa psicológica baseada em evidências, Pois é. mas será que ela se encaixaria nos critérios, né, da PBE? Como que você vê essa discussão? Você como psicanalista, então, porque na verdade você é psicanalista, está fazendo uma pesquisa de análise de figuras, estatística, transcultural, não está usando a psicanálise para analisar esses dados. Sim. Você faz outras pesquisas dentro da sua carreira que também não são necessariamente pesquisas que têm a psicanálise como fundo, mas outras que são, e que você também usa critérios científicos para fazê-la. De repente vem todo um discurso dizendo que a psicanálise, por exemplo, não se enquadra. Como é que você enxerga tudo isso? Pois é. É exatamente esse o ponto, né? Eu particularmente estou muito na clínica e na pesquisa, na docência também, mas clínica e na pesquisa. E eu acho que a gente se esquece de alguns olhares. Um olhar especificamente é a questão do vínculo, que a gente sempre fala tanto dele na clínica. E aí, quando a gente vai ler a respeito desse assunto, quando a gente vai ver um pouco dos estudos, a gente vê que as abordagens, elas são responsáveis por uma parcela muito pequena daquilo que a gente chama de resultado, né? Daquilo que a gente coloca como resultado, por exemplo, de uma psicoterapia. Então, a meu ver, eu acho que essa lógica desse debate, ela acaba caindo numa questão de abordagem. E que Sim, ela se perde nesse se processo, essa perde, construção da fica abordagem. muito superficial. Exato. Sendo que a abordagem, ela tem um papel pequeno nisso tudo. É claro que a gente não vai desconsiderar o papel de uma abordagem, mas parece que existem outras coisas que estão afetando nas nossas clínicas e nos nossos tratamentos clínicos que não são abordagem. Então a gente está fazendo uma discussão muito grande a respeito disso, que é uma parcela muito pequena. Sendo que existem outras coisas envolvidas. E a rigor, né, se a gente for levar ao rigor da situação, o rigor das definições de ciência, que a gente também pode entrar por esse âmbito,
se a gente fosse levar por esse rigor, a gente não teria nenhum tipo de ciências sociais, né? A gente excluiria todas as ciências sociais. Eu diria o seguinte, esses dias eu estava conversando com esse assunto, tem um vídeo sobre isso, conversando com a professora Lorena Bandeira, lá da Paraíba, e dizendo o seguinte, a própria psicologia sofre disso. Exatamente. Em relação a outras ciências, ao ponto de não ser considerada ciência. Exatamente. Por quê? Porque não corresponde a um método XYZ específico ali de se olhar e de se entender que ciência se faz dessa forma. É muito complicado e acho que a gente precisa ampliar um pouco os horizontes. Primeiro, a gente precisa sair dessa cultura, né? Eu diria aí que ela é uma cultura assim, de um debate raso, de uma cultura apologética, de querer, né, ter razão em detrimento do outro e dizer que o outro tá errado, porque se eu tô certo, né, se eu tô certo, você só pode estar errado, de juiz. Sim. Porque nisso falta, acho que um dos critérios científicos fundamentais, que é o de olhar para si mesmo e falar, será que eu tô certo? Exatamente. No final das contas. Mesmo porque, como você falou, a teoria, a abordagem, ela é secundária nessa história toda. E outra, você não consegue, em última instância, acho que comprovar que uma teoria psicológica é científica ou não. O máximo que você consegue é fazer o seguinte, mostrar se o uso prático daquela teoria traz efeitos positivos ou não. Né, para a vida daquelas pessoas que são alvo dessa teoria. Sim. E isso pode ser feito com qualquer teoria. Esse tipo de estudo, essa busca por evidências pode ser feita em qualquer teoria. Só que aí a gente cai num segundo problema profundo também, e que esse daí eu não vejo nem o pessoal tocando nesse assunto, que é o que é que pode ser considerado resultado positivo ou não. Exatamente. Na psicoterapia. O que eu considero um resultado positivo? Então, como eu vou medir isso, por exemplo? Porque aí a gente entra num outro assunto, e que a psicanálise mergulha muito nisso, toda a psicopatologia fenomenológica também, muito mais, inclusive, do que as correntes comportamentais e cognitivistas, que vão, acho que mais superficialmente nesse campo, que é como a gente pode definir o que é normal e o que não é. Exatamente. O que é bom ou o que é ruim. Como é que eu vou ignorar a influência cultural, antropológica, sociológica, histórica na análise do comportamento? Exatamente. O que é considerado um comportamento funcional, equilibrado, saudável hoje em dia? Será que é porque ele é realmente, né, de uma maneira assim, inerente ao comportamento em si, ou ele é considerado dessa forma porque a construção histórica dos nossos dias e social, então no Brasil de 2021 e por aí vai, a gente convencionou que isso é aceitável, que isso é bom, que isso é normal. Quer dizer, aí é uma outra questão mais profunda ainda. E quanto a gente usa de questões que são da medicina, e a gente tenta transpor isso para a psicologia, para fazer essas categorizações todas. E exatamente também, quando a gente pega a parte histórica desses contextos, quando a gente pega a medicina baseada em evidências, e a gente tenta fazer o argumento de autoridade da medicina baseada em evidências e colocar transpor para a psicologia automaticamente. Procurando as supostas evidências na psicologia, sendo que o nosso objeto é diferente, o nosso olhar é diferente, as nossas questões são diferentes. Então, quando a gente vê, inclusive, questões históricas da medicina baseada em evidências, não dá pra gente fazer esse recorte. Porque eu vou olhar o quê? Eu vou olhar no final das contas sintoma, comportamento. Mas o sintoma desapareceu, mas e se apareceu outro? Exatamente. Né? Esse comportamento diminuiu, mas a que custo? Né? Será que ele precisava? Então é muito complexo. E nesse aspecto específico, a psicologia da religião, ao meu ver, contribui muito, porque ela, na sua natureza, tem esse olhar. Então, se não é, por exemplo, a psicologia da religião, a gente vai começar a achar que toda a incorporação é esquizofrenia. Não é? Se eu vou pegar um olhar psicopatológico, DSM puro, todo mundo que recebe, né, que incorpora um médium, uma entidade, eu vou dizer se é esquizofrênico. Porque, olha, ele corresponde ao critério A, B, C.
E aí você vai para um campo como a psicologia da religião e você vê que não. Sim. Que o indivíduo pode incorporar, sim, dentro da tradição religiosa dele, ter uma experiência ali que na psicologia tradicional, na psicopatologia tradicional, seria considerada uma forma de psicose e que ali não, que aquilo não afeta o funcionamento da vida da pessoa, que é uma coisa que tem o seu lugar dentro de um contexto específico. Então, se você começa a ignorar todo esse aspecto aí, quer dizer, você empobrece demais a psicologia. Se eu não entendo a diferença entre experiências religiosas e outras experiências, eu corro o risco de colocar tudo no mesmo pacote. E fora um outro lado da história, que eu acho assim, que muitas vezes a gente vê uma postura até de uma certa ironia, arrogância. Isso já mata o debate, né? Na raiz. Se eu vou discutir psicanálise com você, você é psicanalista, eu sou um logoterapeuta. E daí eu começo a usar de ironia. Ah, mas o Freud, hein? Aquela história, né? Ridícula até, que as pessoas não entendem, mas que se popularizou, que ninguém nunca estudou o assunto, mas todo mundo sabe. Sim. Ah, não, é porque o Freud usava cocaína. Né? Então, primeiro, você está exercendo um preconceito contra o usuário de cocaína, porque você está desmerecendo um cientista porque ele usou em um dado momento. Você está sendo ignorante porque você não entende como foi o uso dele e o porquê, e até porque ele parou também. Sim. Então, só que a gente vê esse tipo de argumento. Então, veja só, um argumento de ironia, um argumento moralista, de arrogância, para desmerecer uma teoria. E aí mata a conversa na hora. Ou como eu já vi também as pessoas falando coisas sobre a logoterapia sem não ter nem ideia do que é. A pessoa nunca leu um livro do Viktor Frankl e aí vem desmerecer a teoria por causa de um assunto, de uma questão específica ou outra que ela leu, que um outro escreveu. Então, quer dizer, acho que falta muito para a gente, em termos de caminhada de fato científica, na medida em que a gente se fecha ao diálogo, que a gente é irônico, que a gente rebaixa outras formas de conhecimento que não sejam as nossas. Exatamente. Né? Para mim, toda essa polêmica, toda essa história, essa discussão, ela está servindo para refletir sobre isso e até pensar na minha postura. Será que em muitos momentos eu também não fui assim? Em relação a outras teorias? Eu estou tentando extrair algo de positivo dessa história toda. Sim. Né? Mas que, de fato, assim, tirando, acho que essas lições que a gente pode buscar, a argumentação ela ainda está num nível muito superficial e que dificilmente ela vai contribuir dessa forma. E eu acho, Alberto, que os nossos estudantes de graduação, eles estão chegando agora na graduação com esse contexto, com esse entorno dessas discussões. Até porque a internet dá acesso, né? Antigamente nem sabia que essas discussões aconteciam. Então, a pessoa chega na graduação de psicologia com toda uma postura já muito avessa a várias abordagens, a várias leituras e muito propensa a outras coisas. Antes que esse aluno aprenda sobre ciência, sobre método científico, sobre epistemologia da ciência, ele aprende a refutar ciência. É verdade. Então, antes dele aprender o que ele já aprendeu o que supostamente não é. E aí ele já chega com essa postura de desmerecer, né, de invalidar essa postura do outro, sendo que ele ainda não sabe, ou ainda não aprendeu, ainda não teve formação para que ele defina a ciência, entenda epistemologicamente o que é uma ciência, para que então ele construa essa questão toda. E isso é um perigo, isso é um debate muito complicado. Se a gente não entende o que é ciência, e a gente sabe que a gente tem séculos de discussão sobre o que é ciência acontecendo. Sim, e quantas coisas que já foram consideradas ciências e não são mais. Exatamente. A gente tem toda uma postura, e às vezes eu vejo isso, né? Assim, estudantes de graduação e tal, que já vão colocando no perfil do Instagram ou de outras redes. Ele ainda não se formou e ele já coloca lá, assim, psicologia baseada em evidências, ou já coloca qualquer abordagem, pode ser psicanálise, ou pode ser a abordagem que for, que é o debate que a gente estava fazendo antes, quando a gente vai se construindo nesses processos,
E a gente já vai se colocando alguns rótulos, alguns títulos, sendo que as nossas construções a respeito disso, elas ainda não estão formadas. Não que a gente esteja em algum momento formado completamente, não é isso. Mas essa postura especificamente, eu acho que ela é bastante complicada. A gente precisa ensinar o que é ciência, a gente precisa construir esse pensamento, a gente precisa construir um caminho argumentativo para que esses estudantes entendam algumas coisas. E depois, se ele concluir que é isso, tá tudo bem. Então, ele concluiu que é isso a partir do que foi feito. Mas essa postura de embate de cara, assim, que antes de propor o debate, a gente já propõe uma coisa de eu sou e você não é. Uma polarização total, né? É impressionante, Exatamente. assim, como tudo no mundo hoje tem que ser polarizado. Exatamente. O Frank, ele fala uma coisa até curioso, porque não foi combinado, mas na introdução aqui desse livro, que é o livro A Presença Ignorada de Deus, ele diz assim que esse aqui é o livro que ele mais revisou. E ele fala assim, olha, precisamente em vez de todo o tempo transcorrido, ficou evidente para mim que eu já não poderia mais manter em todos os seus detalhes aquilo que defendi na primeira redação da obra. A primeira redação foi em 1948 e esse prefácio aqui de uma nova edição é em 74. Né? Então, se passaram aí quase 26 anos. Aí ele diz assim, no prefácio da edição inglesa, pergunto, ou será que eu preciso me envergonhar porque nesse meio tempo minhas concepções sofreram uma evolução? É como se fosse vergonhoso, né? Você mudar de opinião, você falar, eu achava que era, mas agora eu vi que não é. Ou eu achava que não era e agora eu vi que é. Quer dizer, a gente precisa, acho que, aprender desses gigantes aí, e que todos eles tinham uma postura muito parecida, de entender que o que a gente desconhece é muito mais do que as nossas certezas. Com certeza. E trabalhando na clínica, então, você vê isso assim... Quantas vezes atendendo pacientes a gente não se pega em situações que a gente fala, e agora? Exato. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou poder ajudar essa pessoa diante dessa situação? E aí a gente volta no que a gente conversou no começo. Se a gente não entende que a realidade é maior do que a teoria, a gente sempre vai correr o risco de pegar a nossa teoria e tentar encaixar o nosso paciente naquilo que a gente está vendo. Sendo que isso não é entender a realidade, isso é ter um compromisso com a teoria, né? Isso é defender teoria. E aí a gente não vai fazer boa atuação, boa clínica, boa ciência ou nada de bom, porque a gente está preocupado com outros critérios, né? Quase como se fosse uma agenda oculta, né? Que está presente ali e a gente... Se a gente não reflete a respeito disso, a gente nem tá sabendo que aquilo tá influenciando na nossa atuação e na forma como a gente tá fazendo. E de lembrar, né, dos debates, por exemplo, dos debates das conversas do Freud com Einstein, por exemplo. E aí a gente vai dizer que o Einstein não fazia ciência? Foi perguntar para alguém que não era cientista, né? Exatamente. E mesmo outros tantos, né, no decorrer, né, o próprio Jung, né, e o quanto ele se aproximava dos físicos da época também, nas discussões dele, né, e sendo respeitado. E hoje em dia, né, dentro da psicologia, é mais fácil a gente ter pessoas, né, como de fato, pelo menos comigo acontece o tempo todo, de fora da psicologia, da medicina, de outras áreas, que a gente começa a conversar e as pessoas, poxa, que legal, não é? A logoterapia, não sei o quê, do que às vezes dentro da psicologia. Exatamente isso. Né? E no final acho que perde a psicologia como um todo. Só apenas. Com esses embates aí, né? Exatamente.